amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vai ser um vídeo topzera, porque eu tô aqui com o Thiago Stephens, que eu falo que é assim, o top 1 de Portugal de canal de imigração. Resolvi conversar com uma pessoa que tem assim uma experiência vasta, não só dele, mas também porque ele faz entrevistas com imigrantes no canal dele. Então eu tô aqui com o Thiago. Thiago, seja bem-vindo aqui no canal. Obrigado pelo convite. Primeiro, de onde tu é? Eu sou de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Certo. E você veio para cá com a sua esposa no momento. Por que tu decidiu vir para Portugal? Quando você veio e o que você achou logo quando você chegou assim? Eu vim para cá em janeiro de 2020. Vim com a minha esposa, a Ju. E antes de vir para cá, eu tava assim, tipo, numa fase da minha vida que, tipo, não via mais futuro, perspectiva do lugar onde eu tava. Então, chegou um ponto que eu nunca tive o sonho, assim, de morar fora em outro país, nunca tive o sonho americano, que muitas pessoas têm, né? Mas, no decorrer da minha vida adulta, eu fui criando um desejo de conhecer novas culturas. E então chegou um momento da minha vida que eu não tinha um trabalho estabilizado, eu só tinha o meu apartamento, meio da minha esposa, a Ju, e eu sempre estava batendo naquela tecla para ela, né? Ó, Ju, precisamos pelo menos dizer que um dia a gente morou num outro país, vamos conhecer novas culturas e tal. E aí surgiu o Portugal, pela facilidade de entrar no país. Eu lembro que tinha um amigo que estava na Austrália, né, e ele também me instigou a ir para a Austrália, só que começou a me falar das dificuldades que é visto, o valor de passagem e tal, é uma outra realidade. Aí descartei a Austrália. Muito me impactava Portugal também pela questão da segurança. Naquela época, 2020, era o terceiro país mais seguro do mundo. E aí então a gente pegou e eu disse para ela, ó, vamos fechar o nosso apartamento. A gente não vendeu nada, não se desfez nada dos nossos bens, que a gente tinha um carro e o nosso apartamento. Fechamos o AP e vamos lá, vamos ficar um tempo lá, vamos ver como é que é, e depois se tiver que voltar a gente volta. Então a gente veio sem aquele peso de ficar para sempre, de dizer, eu tô indo embora, nunca mais vou voltar. Isso nos ajudou muito, até porque a minha esposa, a Ju, ela era bem apegada à família, ela não queria emigrar, então eu usei isso... Eu ia perguntar isso agora. Eu usei isso ao nosso favor, né? Tipo assim, não, vamos para lá e vamos ver como é que é as coisas. E querendo ou não, as coisas deram certo. E aí a gente ficou. Mas o teu começo, assim, o que é que tu acha que foi mais difícil e o que tu faria diferente, eu falo assim, na área profissional, ou de comprar algo, ou da cidade? Assim, na verdade, eu acho que de uma forma não intencional, o meu plano ele deu certo, né? E eu vejo assim que uma coisa bem detalhada, assim, bem específica da minha vida, que eu comecei a conversar com muitas pessoas e até um livro que abriu muito a minha mente, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro abriu muito a minha mente, assim, tipo, na questão de relacionamento e tal, né? Então, o meu plano era basicamente fazer contatos que estavam aqui, vivendo aqui, para ter um suporte, né? Para não chegar aqui, que eu até então não conhecia ninguém. Então, eu consegui isso. Eu vim com a mente muito aberta, e tanto eu quanto a minha esposa, a Ju, né? Tanto é que eu tenho graduação, tenho pós-graduação e, tipo, quando eu cheguei aqui, estava entregando currículo para trabalhar em padaria. Né? Então, a gente também veio com uma mentalidade muito de imigrante, no sentido de, tipo, recomeçar a vida. Então, a gente ficou numa casa que estava abandonada por 10 anos, fechada. E, tipo assim, eu nunca me esqueço, escovando os dentes com água de poço parada há 10 anos. Caramba! É complicado. Então, mas por que a gente ficou lá? Porque era uma oportunidade da gente não pagar um aluguel com um preço elevado, que naquela época, 2020, já era pesado. Então, vê só, o Thiago veio com tudo certo, sabendo que ele ia diminuir o nível, ele ia diminuir o status dele, diminuir porque muito. O diploma aqui não serve, de certa forma. E ele economizou. A esposa dele era apegada à família, talvez não quisesse tanto vir, né? Ele podia chegar e dizer assim, não, eu vou investir em algo mais caro para mudar a mentalidade da minha esposa. Mas em contraponto, ele não ia conseguir juntar uma graninha para depois ir para um lugar melhor deles. Eu estou falando por ele agora porque eu já imaginei mais ou menos o que seja. Então, quando a gente chega, a gente tem que realmente descer o nível e economizar, não é verdade? Exatamente, Débora. E assim,
apesar de que a gente fala, né, porque o dinheiro não traz felicidade, não sei o quê, cara, se tu não tiver vendo algo que vale a pena, tu mudou de país, não tá vendo nada que vale a pena tu estar lá, o que tu tá fazendo lá, né? E para nós, o que acontece? Por nós ter um custo de vida extremamente baixo, a gente pagava um valor simbólico por um amigo que eu fiz estando no Brasil e ele estava aqui em Portugal. Para tu ver a importância do network, né? Sim. Então esse amigo nos abriu essa porta dessa casa e isso fez total diferença para nós, porque o que acontece? Eu arrumei um trabalho em fábrica, né? E a Ju também arrumou um trabalho. E aí, a partir do momento que a gente arrumou o trabalho, a gente valia muito a pena na questão financeira. Sim. Porque é contraditório, né? Porque a gente sabe que Portugal, na questão salarial, não valoriza muitos os profissionais. Só que a gente, como tinha um custo extremamente baixo, sim, e eu fazendo hora extra, a Ju ganhando um pouquinho acima do ordenado mínimo, cara, sobrava muito dinheiro para nós. E é isso que tu falou, né, o que acontece. Eu não quis impressionar a Ju logo de início, mas eu pensava, eu preciso mostrar para ela que vale a pena. Então, tipo, assim que a gente estabilizou na questão de trabalho, compramos iPhone, compramos relógio, compramos um carrinho, podre o carro, mas era. E a nossa vida andava. Andando, tá ótimo. Exatamente, a nossa vida foi evoluindo devagarinho. A gente até falei na questão de iPhone, né, mas é que a gente tem um costume americano, né, de consumismo, né? E querendo ou não, por mais que isso seja desnecessário, né? A gente gosta da questão de eletrônicos, essas coisas assim, né? Só justificando a parada do iPhone. Então, para nós, naquela época, quando a gente chegou, estava compensando na questão financeira. Eu lembro que a gente comprou um carro todo balhado de um amigo que até nos ajudou, né? Ele não tinha cinto, ele não tinha velocímetro. Nossa, ele estava horrível. Mas ele andava, ele me levava para o trabalho, era o que importava. Mas ele estragou. Eu paguei 600 euros no carro. E ele estragou e o custo para arrumar o carro foi de 400 euros. Eu peguei, tá aqui, 400 euros na lata. Por quê? Porque eu tinha grana, eu tava ganhando muito dinheiro, sabe? E, querendo ou não, isso faz total diferença. Então, para nós, tava valendo a pena por causa do dinheiro. Meio contraditório, mas essa é a minha história. Sim, não, faz todo sentido. Vale a pena, sim, mas a gente tem que começar devagar. É o que eu falo, tipo, muitas pessoas falam lá no Instagram, eu vou tal, eu dou um jeito, chegar aí eu dou um jeito, eu moro, tal. Gente, não tem jeito para dar. Você tem que diminuir os custos e diminuir o nível. Você tem que, não existe isso. E aí, o que eu quero te perguntar agora, tu fez alguma coisa de errado, assim, que tu se arrepende, por mais que tu falou que na tua trajetória deu tudo certo e tal, mas assim, o que tu fala, tipo, caraca, não era para ter feito isso, ou ter feito diferente. Hoje o Thiago trabalha em fábrica, né? Tu pensa em fazer outra coisa? O que é que tu pensa? Claro, o que acontece? Até a minha área aqui, que é inteligência de mercado. Eu trabalhei durante 10 anos com inteligência de mercado. É uma área extremamente valorizada aqui. Só que, por exemplo, precisa do inglês. E eu não tenho inglês. Essa oportunidade que eu posso vir a ter, se eu tiver o inglês, é uma questão assim, que também eu tenho que considerar que aqui tem muita competitividade. Então tu está competindo com português, está competindo com pessoas de outras nacionalidades, então tu tem que ser muito bom naquilo. Isso é uma observação muito boa, porque muita gente vem para cá e diz assim, eu estou indo pela facilidade da língua. Verdade. Porém aqui as pessoas falam muito inglês, principalmente no verão, isso aqui fica tomado de turistas. E assim, se você fala uma coisa a mais, do tanto que está competitivo agora, está faltando trabalho. Essa é a verdade, gente, está faltando trabalho, tem muita gente. Tem que se sobressair de alguma forma. Eu acho que em tudo na vida é isso, é competitividade. Se tu vai viver em qualquer país do mundo com o básico, tu vai viver do básico. Do básico. Né? Então, se tu vier para Portugal com a mentalidade de ganhar um salário mínimo, tu vai viver como a grande maioria vive. E vai dar um ano, mais ou menos, tu já vai estar reclamando e vai estar dizendo que Portugal é horroroso. Agora, é um pouco difícil de ganhar dinheiro aqui, é um pouco difícil de fazer dinheiro aqui. Por exemplo, comparado ao Brasil. Tipo, no Brasil, tu vende qualquer coisa para qualquer pessoa. Por exemplo, lá, coloca no Mercado Livre. Lá tu faz lá o MEI, né? E começa a vender, daqui a pouco deu certo e puf, já tá ganhando uma grana. Tu consegue desenrolar. Aqui já é um pouco mais difícil, tem algumas leis e tal, tem uma cultura totalmente diferente do português. Mas o fato é que se tu vier com a mentalidade de daqui a pouco empreender, de trabalhar numa área que é mais valorizada, e tu achar ali o caminho de ganhar um pouquinho a mais,
tu vai, assim, ó, tu vai conseguir aproveitar o melhor do país, porque, querendo ou não, comparado a outros países da Europa, Portugal tem um custo de vida mais baixo, tirando o aluguel nas grandes metrópoles, né? Mas se tu conseguir achar essa vertente, ganhar um pouquinho a mais, tu tem tudo para ter uma vida fantástica aqui. Porque tu tem, assim, é um país que tem qualidade de vida, mas o que é qualidade de vida? É tranquilidade, é segurança, em alguns pontos também, porque a segurança em alguns centros mais urbanos já aumentou, né? Eu vim para cá em 2020, era o terceiro país mais seguro do mundo, hoje é o sétimo ou oitavo, mas enfim, está entre os 10 e tá valendo. Mas tem muitas vantagens, muitos pontos positivos de se viver aqui. Agora, não tem como negar que o dinheiro ele é muito importante. De certa forma, eu estou sentindo isso. E olha que eu vim com uma certa segurança. Eu falo de documentos, eu falo financeiro e eu estou sentindo, porque eu caí num aluguel de 750 euros, sendo que o pagamento daqui é 820. E eu trabalhei durante 2 meses só. Então, assim, eu estou sofrendo com essa questão financeira. Então é muito também sobre um geral. Eu acho que é uma maquineta assim que você tem que encaixar tudo, realmente. Você conseguir um aluguel barato, você ter uma reserva. E eu acho, né, Tiago, aqui a gente tem que trabalhar sempre na reserva, gente. Não é, eu vou viver dia após dia. Não tem como, gente. A gente tem que ter segurança. Hoje ele tá em paz porque ele veio com essa mentalidade. Ele veio com isso. Eu fui evoluindo conforme o tempo, né? Mas isso faz total diferença. E se tu for me perguntar, Débora, qual é o diferencial da tua vida? Por que tu consegue viajar? Por que tu consegue ter uma vida financeira interessante? Se tu me perguntar isso, o que eu vou te dizer? A primeira delas, o aluguel. Hoje, por mais que eu já esteja aqui 4 anos, o meu aluguel ele ainda é barato. Eu moro numa freguesia, né, um pouco mais pacata, numa zona rural dentro de uma cidade grande, que eu moro em Vila Nova de Famalicão. Então, eu consegui um aluguel barato. E consegui por indicação. E eu estou há 1 ano e meio lá, para vocês verem que a indicação é extremamente importante, por mais que há 1 ano atrás, 1 ano e meio quando eu entrei, tava uma crise imobiliária talvez até parecido com o que está agora. E eu consegui um arrendamento com preço justo, que eu falo. Por quê? Por indicação. Então, um aluguel com preço justo, eu e a minha esposa trabalhando, nenhum dos dois tendo vício, né, com drogas, com cigarro, com álcool, essas coisas assim, a gente não tem. Pet também tem um certo custo, a gente não tem nada. Agora, a gente tem a nossa filhinha, né, então a gente já viu aumentar o nosso custo de vida, mas antes da nossa filha, a gente tinha isso, né, e além disso, tem eu atuo nas redes sociais, tenho uma renda extra, né, e isso faz total diferença. Então, um aluguel, um custo de vida relativamente baixo por causa do aluguel, né, óbvio. Não temos vícios, não temos pets e os dois trabalhando na casa. A vida do imigrante é uma montanha russa. Exato. Você sobe, mas também qualquer coisa você desce. Exatamente. É incrível e é complicado. Assim, depois que tu tenha os teus documentos aqui, porque eu por acaso vim como turista, né, e me legalizei, então não mudou muita coisa depois que eu consegui o meu cartão, mas na tua mente até tu fica assim mais, se sente mais integrado, assim, não, peraí, eu não sou mais um ilegal, sabe? Até isso faz diferença, mas eu acho aí que em 2 anos, mais ou menos, tu tendo uma estratégia bacana, tu consegue tá mais estável, assim, no país. E, querendo ou não, eu hoje estou num momento muito bonito da minha vida, né? Sim. Que eu virei pai aqui, costumo dizer que a minha filha Alice é uma portuguesa com sangue brasileiro, até fui pegar o passaporte dela agora, uns dias atrás. E eu acho que assim, a minha vida aqui, ela se remete muito a degrau por degrau, né? Eu cheguei com uma mentalidade muito aberta, tipo assim, vivendo que talvez muitos não viveriam. E muitas pessoas dizem que eu tenho uma vida boa, mais ou menos boa aqui, né, por causa do meu canal no YouTube, mas lembrando que eu estava 1 ano e meio aqui depois que eu comecei a criar conteúdo. Sim. Então eu fiquei 1 ano e meio sem ganhar dinheiro da internet, né? E também o Thiago tem um network muito forte. A gente já falou essa palavra 3 vezes aqui porque é muito importante. A gente bate muito naquela frase aqui,
amigo na praça é melhor que dinheiro, alguma coisa assim. Mas você tem que ter as amizades até pelas indicações, saber das coisas. Então não se fechem também. Não cheguem e fiquem, ai, eu não vou fazer amizade porque tem uma lenda que brasileiro derruba brasileiro, que não sei o quê. Tem pessoa boa, ruim em todos os lugares. Eu não posso falar isso, né? Porque todos os meus amigos brasileiros, todo mundo, nossa, foi fantástico para mim. Mas com certeza, o network é extremamente necessário e pode fazer total diferença para você aqui. Uma pessoa mais introvertida, ela pode ter um certo problema aqui. Agora eu tenho uma pergunta que me veio relacionada à maternidade, né? Porque tem muitas mulheres que querem ter filhos aqui, assim como eu. Tem algum vídeo no teu canal falando exatamente sobre isso? Como foi o processo do antes e como foi a questão do parto? Tem sim. Inclusive eu fiz com a Ju, minha esposa, que ela não gosta de aparecer e eu respeito muito isso, né? Mas consegui levar ela para fazer esse vídeo e a gente explicou tudo certinho. Mas a verdade é que nesse momento, Débora, eu vejo que principalmente aqui o norte e o sul, em localidades mais que tem maior população, a questão da saúde pública aqui voltada para a grávida está vivendo uma instabilidade, vamos dizer assim. Claro que o que se leva para a mídia são basicamente exemplos ruins, né? A gente está vendo bastante exemplos ruins aí de grávidas que teve uma dificuldade, foi no hospital e teve que ir para outro porque não tinha vaga, uma maternidade fechada e tal. Enfim, eu acho que cada caso é um caso, né? Mas se eu pudesse dar um conselho, eu diria, está se preparando para engravidar, faz um plano e tenha a possibilidade de escolher no momento do parto, se tu vai optar pelo normal ou pela cesariana, né? Os dois têm pontos positivos e negativos, mas eu vejo que não Portugal, mas a União Europeia, eles têm um índice que os hospitais têm que cumprir de parto normal. Né? Então, se não cumprir aquele índice ali, não sei o que acontece de fato, mas até porque envolve dinheiro também, né? Uma cesariana é muito mais cara que um parto normal. Mas eu acho que eles insistem muito no parto normal. Até no processo ali do parto, né? Eu vejo que muitas mulheres têm um certo sofrimento para daí lá no final ir para cesariana, Já sabe? ouvi isso também. Claro, cada caso é um caso e tudo mais, mas se eu pudesse dar um conselho é esse, se prepare para, que nem no meu caso, eu e a Ju, a gente estava extremamente preparado e na questão até psicológica que ela ia ganhar o parto normal. Só que chegou na hora, a gente fez um último exame e a médica disse, olha, a bebê já tá em época de nascer, mas ela está muito alta. E aquilo ali muito alto na barriga, né? Aquilo ali nos ligou uma chavinha. Nossa, se nós entrar para um processo de parto, a Ju vai sofrer muito, porque ela está muito alta. Então a gente, vamos fazer cesariana. E aí a gente fez cesariana. Pagamos 3.000 euros. Olha aí. Porque a gente não tinha plano, né? Se tivesse feito um plano antes, já ia economizar bastante. Tem uma conhecida que fez um plano, paga um valor mensal, mas ela vai pagar, sei lá, 150 euros para fazer a cesariana dela, claro, obviamente, mais as parcelas que ela fez, né? Pois, eu achei interessante entrar nesse assunto. A gente tá fazendo só um compilado, assim, um papinho bem rápido, gente. Mas tudo isso, todos os detalhes, tem no canal do Thiago. Se você não é inscrito, vai lá e se inscreve, porque vale muito a pena. Tem coisas, assim, interessantíssimas. E a última pergunta agora para fechar. Qual é, assim, o que mais te encanta em Portugal? E quais são os próximos planos? E mais uma, que eu acho que várias pessoas têm interesse em saber. Você pensa em migrar para outro país ainda ou parou por aqui? Ou não tem esse espírito? Por exemplo, eu e Coração, né? A gente tem um espírito aventureiro. Então a gente não tem problema. Eu me vejo até eu com meu bebezinho e fazendo as malas e se der vontade. Mas tem gente que não é assim. Vocês, o que vocês pensam? O que vocês querem? Pronto. A primeira pergunta é... O que eu mais gosto em Portugal? Eu acho assim, eu não sei, me encantei de uma certa forma com Portugal, que eu digo que parece que é uma questão de destino, sabe? Tinha tudo para nós vir para cá e ficar 3 meses. Eu não tinha espírito de imigrante, nunca fiquei longe dos meus pais, era um bebezão, modo de falar, a Ju nem se fala.
nunca tinha mudado de bairro lá no Brasil e fizemos uma mudança drástica, que é mudar de país, né? E então as coisas foram dando certo. Eu acho que é uma questão de destino, sabe? Mas aqui eu enxergo o país de uma outra forma com que muitos enxergam. Eu vejo que aqui tem muita oportunidade, mas oportunidade no quê? Um exemplo. Eu, por exemplo, vejo que Portugal é atrasado, essa palavra atrasado, principalmente na questão tecnológica. Mas eu vejo isso como uma oportunidade, sabe? Poxa, é um país que tem muita segurança, né? Claro que, como eu repito, em alguns casos já não tem tanto, mas comparado à minha realidade tem muita segurança. É desproporcional com o Brasil. Exatamente, a gente está aqui gravando no meio de um parque, né? Com telefone, sem medo, as mochilas tudo aqui do lado, é isso. E eu acho que Portugal me deu uma liberdade, assim, de tanto na questão financeira, de viajar. Eu sempre tive o sonho de viajar, de conhecer outros países e, querendo ou não, como eu te falei antes, se tu consegue achar essa vertente, né, de ter um custo de vida baixo e um ganho razoável, tu consegue fazer muita coisa. Então, eu já fui para vários países, Luxemburgo, Londres, Espanha, já nem lembro mais qual outros, tipo... Aqui também eu tenho uma vida legal, justamente por isso que eu te falei. Pode ir para o Brasil, então tudo isso já fui para o Brasil, já fui visitar o Brasil. Realmente a qualidade de vida é isso. Quando me perguntam por que eu troquei os Estados Unidos por Portugal, é porque eu tinha liberdade financeira, mas eu não tinha geográfica. Eu falei muito no vídeo que eu fiz com o Tiago agora, né? Eu dando uma entrevista, dei mais detalhes, mas basicamente é isso. Então, assim, a qualidade de vida, ela engloba muita coisa, não é só comprar. É você sair, é você viver, é você conhecer outras coisas, outros países. Eu penso assim também. E eu não tenho, tanto eu quanto a minha esposa, não temos o interesse de ir para outro país, porque eu não tenho mais aquele pique de recomeçar. Agora, se eu recebesse uma oportunidade para ir para qualquer outro país, né, chegando lá com casa, com um trabalho já garantido, eu iria tranquilamente. Mas eu hoje estou extremamente adaptado em Portugal. A minha esposa, durante esses quase 5 anos que nós estamos aqui, sempre teve a opinião e o desejo de voltar para o Brasil. Depois que ela ganhou a nossa filha, mudou da água para o vinho. Tanto é que eu, hoje em dia, penso em voltar para o Brasil e ela não pensa. Que loucura! Mudou completamente. Principalmente por causa da nossa filha, né? Porque muda a mentalidade. Agora pensa nela, né? Educação aqui é algo surreal de top, realmente, né? Tem greve, tem não sei o quê, não importa, ainda assim é excelente a educação daqui. Eu acredito que esses detalhes vão ficar lá pro Tiago, né? Que já tem a bebezinha dele, então ele tem... Mas, Débora, desculpa te incomodar, te atrapalhar, mas eu acho assim, Portugal é um país como qualquer outro, que tem o seu lado bom e o seu lado ruim. As pessoas muitos querem criar uma mentalidade, uma ideia que Portugal é maravilhoso, porque também querem ganhar algo por trás disso, né? Mas Portugal é um país como qualquer outro. E se eu pudesse resumir assim, basicamente, Portugal, eu acho, e Portugal comparando o Brasil, eu acho que Portugal te prepara para o mundo. Eu acho que o Brasil te prepara para o Brasil. Essa é a maior diferença que eu vejo, e principalmente voltado para a questão da nossa filha, né? Eu acho que ela estando aqui, ela vai estar preparada para o mundo. Se ela estivesse no Brasil, óbvio que ela ia estar perto da família, ia ser uma qualidade de vida para ela, né? Estar perto da família, mas ia perder em outros aspectos, principalmente nesse. Ia estar perto da família, mas aqui em Portugal, mais um ponto positivo. Você fica longe, mas você não fica sem ter os momentos, porque a gente tem liberdade, até mais fácil para as pessoas virem até nós, né? Do que se a gente estivesse em outro país. Exatamente. Então, esse foi um papinho bem rápido, assim, eu adorei conhecer o Tiago, também bater um papo para o canal dele. Eu não sou muito de entrevistar pessoas aqui, mas eu acho que ele é um livro de várias experiências, né, até das outras pessoas, então achei bem interessante para vocês conhecerem ele. Agradeço demais, viu, Tiago, você aparecer aqui. Eu que agradeço o convite. Se não é inscrito, se inscreve aqui, deixa o seu like para fortalecer o canal. Deixa um comentário aqui pra gente, envia para alguém que você sabe que vai gostar desse vídeo. É isso, espero você no próximo vídeo. Beijo, tchau!